O jornalista Mauro César, um dos principais que cobrem o Flamengo, trouxe no sábado a informação de que o Flamengo estaria recusando a proposta do Cruzeiro pelo Matheus Gonçalves, o que assustou o torcedor cruzeirense, que já dava como certa a contratação do jogador que é revelado nas categorias de base do Flamengo. Só que tem um porém. O Mauro César é um baita de um jornalista, mas eu prefiro confiar nas falas dos empresários do jogador, as falas do Vene Casagrande, as falas do Samuel Venâncio, que entraram em contato com os representantes do Matheus Gonçalves, que descartaram a possibilidade do negócio não ir para frente. Segundo os representantes do atleta, ele já está focado em se apresentar ao Cruzeiro nesta semana. Ou seja, mesmo com essa informação divulgada pelo Mauro César, a expectativa é de que Matheus Gonçalves se torne jogador do Cruzeiro. A Raposa vai pagar 3,5 milhões de dólares, ou melhor, de euros, 22 milhões de reais na cotação atual, para contratar 50% dos direitos econômicos do jogador. Segundo até as páginas flamenguistas, o Flamengo vai manter 35% da porcentagem do atleta e os outros 15% são dos próprios agentes do jogador, que tem ali, seus direitos fixados. Sobre o Matheus Gonçalves, a gente tem visto que o torcedor flamenguista não gostou da saída do jogador. E quando você olha que uma equipe rival não tem gostado, é para ficar feliz. Porque quando o cara é ruim, eles ficam felizes pela saída. Mas quando o cara é bom, eles lamentam. E eu vou até fazer um elogio aqui ao Matheus Gonçalves. Isso porque em uma entrevista coletiva após a vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Felipe Luiz foi perguntado sobre a saída do jogador. E o Felipe Luiz disse que conta com o atleta. Mas sabe que ele tem buscado seu espaço em outros lugares. E o próprio Felipe Luiz elogiou o jogador, falou: olha, ele treina muito bem, ele só não joga porque a concorrência é muito grande. É Luiz Araújo, é o Plata, é o Gerson. Então fica difícil do Matheus Gonçalves receber oportunidade. E ele foi elogiado pelo Felipe Luiz ao voltar à equipe sub-20 para ter oportunidades de jogar. Então Matheus Gonçalves, mesmo sendo um jogador que não tem oportunidades, ele tem dado a vida em cada treinamento. E mesmo que o Felipe não tenha dado oportunidades para ele, o próprio treinador, em entrevista coletiva, aplaudiu o gesto do atleta, a movimentação que ele faz para ser um baita de um jogador. E ele fala: tem um futuro muito promissor pela frente. E sinceramente eu espero que este futuro seja com a camisa do Cruzeiro. Eu vou colocar agora na tela para vocês as principais falas do Felipe Luiz e o que a imprensa tem falado sobre esta negociação. Só que antes eu peço a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a sua ajuda. Agora confira os bastidores da negociação de Matheus Gonçalves com o Cruzeiro. Sobre o Matheus, conto com ele, claro, conto com ele. Até muito nobre da parte dele querer jogar, adoro isso. Ele ama jogar, ama futebol, se frustra quando não está no campo. E até agora, claro, a posição dele, a concorrência com a posição dele é muito alta. Era o jogador titular da seleção brasileira, que acabou de sair. Agora tem o Luiz Araújo, tem o Plata que joga com ele, nessa posição. E competir posição com esses jogadores, e aliás, o Gerson era capitão da equipe, então não é fácil, e teve menos minutos. Então é muito admirável e louvável a humildade dele de querer descer para o sub-20 para poder ter minutos, e aonde eu gosto muito. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Não só nesse caso do Pedro, mas também sobre outros atletas, você disse que para o jogador estar em campo, ele precisa treinar muito bem. E no caso do Matheus Gonçalves, a gente vê que é um jogador que vem com pouca minutagem em 2025, porém, ele pediu para descer, para jogar na base, jogou bem,
nesse final de semana, na quinta-feira, se não me engano. E agora fica a janela aberta. Ele deixou uma declaração ali que gostaria de seguir no clube, mas que também, se precisar seguir a carreira em outra equipe, ele também vai analisar. E o que a gente tem de informação também é que o staff do jogador está com janela aberta para poder ouvir propostas. Eu queria entender a visão do Felipe Luiz sobre o Matheus Gonçalves nesse momento da janela. Bom, como eu respondi antes, né, falei um pouco desse assunto antes do Matheus. Ele tem uma coisa que eu gosto muito. Primeiro, ele treina muito bem. Ele se esforça em todos os treinos. Pode estar brabo, pode estar triste, feliz, ele se esforça muito. Depois, tem poucos minutos pela concorrência que ele tem, porque o Danilo também treina muito bem. Mas o Léo não dão motivos até agora não dão brecha, que se fala, né? Mas claro que eu coloco o Danilo sempre que dá e o Matheus sempre que dá também. Só que o Matheus tem, como eu falei, tinha Gerson, tinha Luiz, tinha Plata na concorrência dele. Próximo, pode deixar o Flamengo, vocês que têm essa relação tão próxima? Boa noite. Não, hoje mesmo até deu uma chorada, né? Porque uma mulher aqui é meu irmão aqui dentro. Então eu falei pra ele que ia fazer o gol, ia fazer a nossa comemoração. E assim eu vou continuar fazendo quando eu balançar a rede. Ô Wallace, você que fez Matheus Gonçalves vendido? Venei suas barrigadas. Sim, Edu Mengão, tá vendido, cara. Não foi barrigada não, amigo. E outra, não foi só eu que publiquei não, tá? Eu publico, todo mundo vai atrás. Aí agora é o Venê. E tá vendido, tá? O acordo tá feito ainda. Venê, Hora de falar sobre o Cruzeiro. Informação importante: a Raposa avançou e encaminhou a contratação de Matheus Gonçalves, meio atacante de 19 anos de idade que pertence ao Flamengo. Há um namoro entre o Cruzeiro e esse jogador já há um tempo. Ele é um pedido específico do técnico Leonardo Jardim e o Flamengo sempre emperrando qualquer tipo de negócio. Pois bem, o Cruzeiro ofereceu nas últimas horas 22 milhões e meio de reais por 50% dos direitos econômicos. Esse valor equivale a 3 milhões e meio de euros e já foi aceito pelo presidente do Flamengo, o BAP. A negociação tem sido tocada pelos presidentes, o BAP e o Pedro Lourenço. O negócio só não foi oficializado ainda, apesar do acerto do Cruzeiro com o Matheus Gonçalves, porque os clubes acertam detalhes da forma de pagamento. Se o Flamengo vai receber essa grana à vista, se vai ser em 2, 3 ou 4 parcelas, isso não deve ser um impeditivo de um acordo. A tendência é que o Matheus Gonçalves tenha feito nessa quinta-feira seu último jogo com a camisa do Fla, jogando pelo time sub-20. Ele marcou os 2 gols do empate em 2-2. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!